A realidade em que você vive neste exato momento não é fruto do acaso, da sorte ou de forças externas que te empurraram para onde está. A realidade atual é um espelho preciso da sua mente, dos pensamentos que você nutre diariamente, dos sentimentos que você alimenta com mais frequência, das crenças que você escolheu, muitas vezes de forma inconsciente, sustentar ao longo da vida. Cada detalhe, cada padrão repetitivo, cada limitação que parece insistir em voltar a uma manifestação direta do que existe dentro de você. A maioria das pessoas vive condicionada a acreditar que a vida acontece com elas, como se fossem vítimas das circunstâncias. Elas acordam todos os dias, seguem uma rotina automática e reagem aos acontecimentos como se não tivessem escolha. Mas o que poucos entendem é que existe, sim, uma escolha. E essa escolha não começa no que você faz, mas no que você decide pensar, sentir e permitir como verdade no seu interior. É aí que está o verdadeiro poder. A sua nova realidade começa quando você assume, com coragem e consciência, que não está aqui para repetir o passado. Está aqui para criar o novo. Manifestar não é apenas desejar. Manifestar é alinhar. É quando seus pensamentos, emoções e ações se tornam coerentes com aquilo que você quer viver. E esse alinhamento começa com uma decisão silenciosa, porém poderosa, a decisão de não aceitar mais viver no modo sobrevivência. A decisão de não mais viver dominado por medos, escassez, culpas ou limitações herdadas. A decisão de romper com os ciclos que não te representam mais e finalmente dar permissão para sua essência se expressar. Existe uma força dentro de você que está pedindo para despertar. Uma parte sua que sabe que é possível muito mais do que a realidade atual mostra. Uma parte que sonha com liberdade, expansão, abundância e significado. Só que essa força precisa de espaço para emergir. E isso exige de você um movimento interno. Um olhar sincero para o que você tem acreditado sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o que é possível. Muitas vezes, o que te impede de viver uma nova realidade não é a falta de capacidade, mas a resistência inconsciente em abandonar a versão antiga de si. Aquela versão que aprendeu a se contentar, a esperar menos da vida, a repetir as mesmas histórias e justificar o porquê de nada mudar. E é por isso que o primeiro passo é sempre interno, decidir. Decidir que você não é mais refém do que aprendeu no passado. Decidir que está disposto a se reconstruir por dentro para se expandir por fora. Decidir que está pronto para deixar de apenas reagir à vida e passar a cocriar conscientemente a vida que deseja. Quando você começa a mudar por dentro, algo começa a mudar lá fora. E talvez no início pareça sutil. Mas, aos poucos, você percebe que situações diferentes começam a surgir. Oportunidades inesperadas. Pessoas que vibram na sua nova frequência. E, principalmente, uma nova energia começa a habitar o seu campo. A certeza de que é possível viver uma realidade completamente diferente e que ela já está disponível para você. E é exatamente isso que quero te convidar a acessar agora. O ponto de escolha. O ponto em que você para de esperar pelas condições ideais. Se decide ser a própria condição ideal para que as mudanças aconteçam. Você não precisa de permissão externa. Você só precisa de verdade interna. Clareza, intenção e constância. Se você chegou até aqui, essa é a sua hora. O universo sempre responde à clareza e à firmeza de uma decisão. E a sua decisão de hoje é o que dará início ao movimento de manifestação que você tanto deseja. Não importa quanto tempo você passou preso em repetições, ciclos negativos ou frustrações. O que importa é que você está aqui, ouvindo essas palavras, sentindo algo despertar dentro de você. E isso já é sinal de transformação. Por isso, declare sua intenção. Torne sua decisão real. Escreva nos comentários: eu sou o criador da minha realidade. Estou pronto para manifestar uma vida extraordinária. Essa frase não é apenas uma afirmação. É um compromisso consigo mesmo. É um sinal para o universo de que você está desperto, consciente e pronto para cocriar algo novo. Vamos juntos nessa jornada. Porque tudo que você busca também está buscando você. E quando você decide alinhar sua mente, seu coração e sua energia, o mundo responde. Manifestar uma nova realidade não é um ato mágico, nem um acontecimento aleatório. É um processo consciente de alinhamento energético. Tudo que você vive hoje é um reflexo direto da frequência vibracional que você emite para o universo.
E essa frequência não é definida apenas por seus desejos conscientes, mas principalmente por suas crenças, emoções predominantes e padrões internos repetidos. Quando falamos em manifestar algo novo, estamos falando de mudar internamente para que o externo acompanhe. A manifestação começa com uma clareza profunda de intenção. Você precisa saber o que quer. E não basta querer de forma genérica, como quero ser rico, quero uma vida melhor ou quero ser feliz. A clareza precisa vir acompanhada de um sentimento real, uma conexão com a sua verdade interior. Você precisa sentir como se aquilo que deseja já estivesse presente. Porque no universo, a vibração vem antes da forma. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade através da ação. E, sim, agir é importante. Mas, antes da ação eficaz, vem o alinhamento. Você pode trabalhar o dia inteiro, se esforçar, lutar, mas se suas emoções estão presas ao medo, à escassez, à dúvida, seus resultados vão refletir exatamente esse estado interno. Por isso, o verdadeiro trabalho não começa do lado de fora. Começa no campo invisível da mente e do coração. Manifestar é assumir o papel de criador da sua própria história. E esse papel exige responsabilidade. Porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você vibra, o que você sustenta em sua frequência mais constante. E a sua vibração é moldada pelas histórias que você repete para si mesmo, pelas emoções que você reforça diariamente e pela sua disposição em se abrir para uma nova possibilidade. Para manifestar uma nova realidade, você precisa antes abandonar a identidade antiga. E isso não é confortável. Muitas vezes, significa soltar padrões, crenças até relacionamentos que estão profundamente enraizados na sua zona de conforto. Mas é nesse desconforto que a transformação acontece. Você não manifesta o novo permanecendo igual. Você manifesta o novo quando se permite ser uma nova versão de si mesmo. É por isso que a repetição de afirmações não é um ritual vazio. Quando feitas com presença e emoção, as afirmações reprogramam sua mente subconsciente, substituindo crenças limitantes por verdades fortalecedoras. Elas se tornam a base da sua nova identidade. E é a sua nova identidade que sustenta a nova realidade que você quer atrair. Outro ponto fundamental na manifestação é a confiança. Você precisa confiar no processo. E confiar não significa esperar passivamente. Confiar é agir com fé. É manter-se disponível e receptivo ao que a vida apresenta, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Muitas vezes, o universo testa sua consistência antes de entregar aquilo que você quer. Porque o que você quer exige uma versão mais madura, mais alinhada, mais forte de você. Por isso, pare de esperar sinais externos para começar. O verdadeiro sinal está dentro de você. Se você sente que merece uma nova realidade, se você sente que está pronto para mais, isso já é o suficiente para iniciar o movimento. Comece onde está, com o que tem, mas com uma intenção clara e uma energia elevada. A vida responde a quem vibra com consciência, não a quem apenas deseja sem compromisso. Você não está sozinho nesse processo. O universo, seus guias, sua própria intuição estão o tempo todo te mostrando caminhos. Mas você só consegue enxergar essas portas quando está vibrando na mesma frequência daquilo que deseja. E essa frequência é construída todos os dias, com pensamentos, atitudes, hábitos e sentimentos que sustentam a nova versão que você quer manifestar. Manifeste com intenção. Sinta como se já fosse real. Agradeça como se já tivesse acontecido. E caminhe com coragem, porque cada passo que você dá em direção à sua nova realidade é um passo que o universo também dá em sua direção. Para manifestar uma nova realidade, não basta apenas desejar algo diferente. Você precisa se tornar alguém capaz de sustentar esse novo. E isso só é possível através da reprogramação mental. Nossa mente foi condicionada por anos a acreditar em limitações, em escassez, em impossibilidades. Crescemos ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, nada vem fácil, é preciso sofrer para vencer. Essas ideias, repetidas por gerações, se enraizaram no nosso subconsciente e se tornaram padrões automáticos de comportamento e percepção. Mas se você quer uma nova vida, precisa alimentar sua mente com novos códigos. Reprogramar a mente significa interromper os ciclos mentais que te mantêm preso à velha versão de si mesmo. Significa substituir os pensamentos que dizem, isso não é para mim,
por pensamentos que afirmam eu sou merecedor disso. E não se trata apenas de repetir palavras positivas, mas de criar um ambiente interno onde essas palavras se tornem verdades. A mente precisa de repetição, emoção e coerência para aceitar uma nova crença como real. Por isso, ao repetir afirmações, envolva-se emocionalmente com elas. Sinta como se aquilo que você está afirmando já fosse parte da sua identidade. Esse processo exige atenção plena, porque ao longo do dia, sem perceber, você volta aos velhos padrões. A escassez se infiltra em pequenos pensamentos, em atitudes automáticas, em julgamentos e comparações. É preciso observar-se constantemente. Perceber quando sua mente tenta te sabotar, quando ela diz que você não é bom o suficiente, que vai fracassar, que não tem o que é necessário. E, nesse momento, você escolhe continuar no piloto automático ou reprogramar. E reprogramar é dizer a si mesmo: isso pode ter sido verdade antes, mas não é mais. Eu escolho uma nova história. A mudança começa quando você se compromete em ser o guardião dos seus pensamentos. Quando você decide que não será mais o espectador da sua mente, mas o criador consciente da sua realidade interna. A reprogramação mental não acontece em um dia, mas a cada dia em que você escolhe pensar diferente, agir diferente, acreditar diferente. É um treino e, como todo treino, exige disciplina, constância e propósito. A sua mente é como um campo fértil. Tudo que você planta ali, cresce. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta autossabotagem, colhe estagnação. Mas se planta fé, confiança, coragem e merecimento, começa a ver brotar oportunidades, sincronicidades e transformações reais. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A sua percepção muda, a sua energia muda, e com ela, muda também a realidade ao seu redor. A reprogramação mental também envolve uma limpeza profunda. Você precisa questionar tudo aquilo que aprendeu sobre dinheiro, sucesso, abundância e merecimento. De onde vieram essas ideias? Elas realmente representam a sua verdade ou foram passadas para você sem consciência? Quando você começa a duvidar das suas próprias crenças limitantes, abre espaço para construir novas crenças com base na sua visão mais elevada de si mesmo. E aqui está a verdade: você pode mudar tudo. Mesmo que tenha vivido anos preso a padrões de escassez, mesmo que tenha testemunhado dificuldades e limitações ao seu redor, você pode reprogramar sua mente para algo novo. Você pode ensinar sua mente a se sentir segura no sucesso, confortável com a prosperidade, conectada com o fluxo da abundância. E, ao fazer isso, você começa a viver uma realidade onde aquilo que antes parecia distante se torna natural. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa decidir, com firmeza, que não vai mais sustentar pensamentos que sabotam o seu crescimento. A cada vez que você repete uma afirmação fortalecedora, você está esculpindo uma nova identidade. A cada vez que escolhe o amor no lugar do medo, você está alinhando sua vibração com o que deseja atrair. E essa constância é o que transforma. Reprogramar a mente é o portal para receber o novo. É o caminho que te prepara para se tornar quem você nasceu para ser. E essa jornada não precisa ser solitária. Você pode usar ferramentas, áudios, meditações, afirmações, visualizações. O importante é manter-se comprometido com a sua evolução. Porque quanto mais você se eleva internamente, mais a sua vida externa se expande. A visualização é uma das ferramentas mais poderosas da criação consciente. Mas o que torna essa prática verdadeiramente transformadora é o sentimento que você acopla a ela. Visualizar sem emoção é como plantar uma semente em solo seco. Pode até germinar, mas levará muito mais tempo e esforço. Já quando você visualiza com sentimento, quando você sente como se aquilo já fosse real, você ativa a linguagem que o universo entende, a vibração. A mente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Ao visualizar, com intensidade e repetição, uma nova realidade para a sua vida, você começa a reconfigurar seu campo energético e a enviar sinais para o universo de que está pronto para receber. Mas, mais do que isso, você começa a viver internamente aquilo que ainda não se manifestou externamente. E essa é a verdadeira mágica. A maioria das pessoas usa a visualização de forma passiva. Imagina um desejo, uma conquista,
uma cena feliz, mas não se envolvem emocionalmente com ela. Não se colocam dentro da experiência. Não sentem o arrepio, a paz, a alegria, a emoção de estar vivendo aquilo. E é aí que está a chave. O sentimento é o combustível da manifestação. É ele que imprime força ao seu desejo. Quando você visualiza com intensidade, quando você sente no corpo que aquilo já está acontecendo, você se alinha vibracionalmente com essa realidade. E tudo que está em ressonância com sua vibração começa a se mover em sua direção. É por isso que muitas pessoas visualizam por anos sem resultados, porque não estão sentindo o que estão pedindo. Elas olham para o que querem com distância, como se fosse algo que talvez aconteça. Mas para manifestar, você precisa viver isso agora, dentro de você. Precisa encarnar essa versão sua que já tem, que já vive a vida que deseja. E essa é uma prática diária. Visualizar é mais do que criar imagens. É mergulhar na experiência. É fechar os olhos e ver, com nitidez, os detalhes. Ouvir os sons, perceber os cheiros, sentir o ambiente. E, acima de tudo, sentir quem você se torna ao viver essa nova realidade. O que essa versão sua pensa? Como ela fala? Como ela anda? Se veste? Reage? O que ela acredita? Quais são os seus hábitos? A visualização permite que você acesse essas respostas e, com isso, comece a trazer esse futuro para o agora. E o agora é tudo que você tem. O único momento onde a transformação pode acontecer. Quando você ativa o sentimento de já ter, de já ser, você não está mais esperando milagre. Você está vivendo milagre. Mesmo que ainda não tenha mudado nada fora de você, por dentro já houve uma alteração. E o universo responde a isso com precisão. Comece pequeno, mas comece com verdade. Visualize todos os dias. Escolha um momento de silêncio. Feche os olhos. Respire profundamente e imagine, com todos os seus sentidos, a vida que você deseja viver. Faça disso um ritual. Crie esse espaço sagrado de conexão com o seu futuro. Sinta-se merecedor de tudo o que está visualizando. Não se questione se é possível ou não. Apenas sinta. A mente vai tentar sabotar, vai dizer que é besteira, que é perda de tempo, que não vai funcionar. Mas você já sabe, essa é a mente velha. E você está construindo uma nova. À medida que for praticando, você vai sentir uma mudança interna. Vai começar a perceber que suas ações mudam, que sua postura muda, que suas escolhas mudam. E isso acontece porque você começa a se tornar, de fato, a pessoa que já vive aquela realidade. A visualização não é uma ferramenta de fuga, mas de criação. Você não está fugindo da sua vida atual, está criando uma nova a partir dela. Quando você sente profundamente aquilo que deseja manifestar, você já está cocriando. O universo se move a partir da energia. E a sua energia muda completamente quando você se permite sentir, com autenticidade, com entrega, com fé. O segredo não está na força do desejo, mas na intensidade da crença. E quando você sente, você acredita. E quando acredita, você manifesta. Depois de entender a importância da reprogramação mental, do sentimento e da visualização, é hora de dar um passo essencial: agir. Mas não é qualquer ação. É agir como quem já é a pessoa que vive aquilo que deseja manifestar. E isso exige consciência, coragem e comprometimento. A realidade que você quer criar não será construída apenas no plano das ideias. Ela precisa ser sustentada por atitudes. As suas escolhas diárias, os seus comportamentos, as suas palavras, até os seus pensamentos precisam estar em alinhamento com a versão de você que já possui a vida que deseja. A ação é o elo entre o mundo invisível da mente e o mundo tangível da matéria. Sem ela, a manifestação perde força, fica suspensa, sem forma, sem ancoragem. Agir alinhado não é forçar, nem correr atrás com ansiedade. É se mover com convicção, com clareza, com leveza. É tomar decisões com base na nova identidade que você está assumindo. É perguntar a si mesmo, diante de cada escolha, o que a versão de mim que já vive essa realidade faria agora? Essa simples pergunta tem o poder de transformar seu dia. Ela realinha você com seu propósito e te tira do piloto automático que reproduz os mesmos padrões de escassez, medo ou dúvida. Imagine, por exemplo, que você está se reprogramando para uma realidade de prosperidade. Agir alinhado com isso não é apenas esperar que o dinheiro chegue.
É cuidar das suas finanças com responsabilidade, é estudar, é buscar oportunidades, é se portar com dignidade, é deixar de lado a mentalidade de vítima. É parar de repetir: não posso, não dá. É difícil começar a agir como quem já está pronto para receber, sabendo que o universo responde à sua disposição interna. Essa mudança de postura cria um campo magnético de atração. As oportunidades certas começam a aparecer. As pessoas certas surgem. As portas se abrem. E não é mágica. É coerência vibracional. Você começa a se tornar compatível com a realidade que deseja. E tudo o que é compatível chega. O universo não responde ao seu desejo, ele responde à sua vibração. Mas é importante lembrar, agir alinhado não significa agir sem medo. O medo faz parte, a dúvida às vezes aparece. Mas o que define sua nova trajetória é o quanto você escolhe continuar mesmo com o medo. É a sua capacidade de agir com fé. Fé não é ausência de dúvida. É continuar mesmo sem garantias, confiando que o invisível está a seu favor. Essa confiança se fortalece a cada passo dado. Quando você começa a agir como quem já é, algo dentro de você muda. Você sente mais força, mais clareza, mais poder. Você começa a se enxergar diferente. E é essa nova imagem de si mesmo que vai sustentando sua reprogramação. Porque o que transforma a realidade é a constância. Não é agir um dia e esperar o milagre no outro. É agir todos os dias, mesmo que pareça pequeno. A repetição consciente constrói uma nova identidade. E essa nova identidade cria uma nova realidade. Se você quer manifestar uma nova vida, precisa se tornar o arquiteto dela. Não espere que o externo mude para começar a agir diferente. Comece a agir diferente para que o externo mude. Tudo começa dentro de você. A sua decisão de viver como quem já é, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça desafiador, já é uma declaração poderosa ao universo. É como dizer: eu estou pronto. E quando você se posiciona com firmeza, o universo responde com clareza. Os caminhos se abrem. As coincidências se multiplicam. As respostas aparecem. Porque a energia da ação alinhada cria movimento. E todo movimento consciente gera transformação. Você não precisa esperar por uma permissão externa. A nova realidade que você deseja já está ao seu alcance. Ela existe agora, e tudo o que precisa é do seu sim. Um sim para reprogramar sua mente. Um sim para sentir diferente. Um sim para visualizar, acreditar e agir com intenção. Você é o autor da sua história. E, a partir de hoje, pode escolher escrever uma nova página. Não importa onde você esteve até aqui. O que importa é a direção que você decide seguir. Você pode recomeçar. Você pode se reinventar. Você pode manifestar a vida que deseja. Porque tudo já está dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho viver a minha nova realidade. Escreva com verdade, com intenção. Isso ajuda a selar sua decisão diante do universo. E lembre-se, o seu poder é real. A transformação começa quando você acredita que merece algo maior. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto para viver esse novo capítulo. Obrigado por estar comigo nesse vídeo. Até o próximo. E nunca se esqueça, você nasceu para prosperar.